to hold me tight. That would be very nice. Someone to love me right. That will be very nice. Someone to understand each little. O coração é um músculo que impulsiona a vida ao corpo, mas é também o grande causador de mortes hoje em dia. Já disseram que o homem é um produto de suas artérias e que, se o corpo for bem tratado, dura uma vida inteira. O nosso entrevistado de hoje é um cardiologista formado em medicina pela Universidade de São Paulo e está em Araçatuba desde 1981. Olá, doutor Enio. Olá. Doutor Enio, eu sei que o senhor é um pai cuidadoso, Fernanda e Marina são do seu coração. O que é que o senhor ensina em casa como prevenção e como tratar do coração? Arthur, realmente elas fazem toda a parte do meu coração e o futuro e o presente atual. Em termos do coração delas, o que elas devem fazer? É exatamente aquilo que eu ensino no consultório. Aquilo que eu falo para os meus pacientes fazerem. E o que é? Tá certo? É evitar os fatores de risco que vão levar às doenças do coração. Que é o cigarro, obesidade, controlar o diabetes, se houver, evitar o diabetes, se possível, um controle na alimentação, principalmente nos alimentos gordurosos, a questão de atividade física regular. Isso tudo são fatores que elas devem ter em mente, que são saudáveis, que devem nortear o dia a dia delas, não ser um apêndice. E santo de casa faz milagre? Olha, essa é uma pergunta difícil. Mas tem feito no caso da sua esposa Cristina, das meninas? Tem sim. Elas, a coisa mais importante é o exemplo, né? Se eu fumo, fala para elas não fumarem, então cai por terra tudo. Dizem que se eu sou um obeso, tá certo? Fala, escuta, você não pode comer isso ou aquilo, então um exemplo diz que vale mais que 1000 palavras, é Dizem verdade? que as palavras movem, os exemplos arrastam. O senhor tem dado bons exemplos? Acho que sim. Acho que sim. Falta de sangue para o cérebro leva ao popular derrame, que o nome técnico é AVC, né? Acidente vascular cerebral. O senhor pode falar um pouco sobre isso? O coração bombeia sangue através das artérias, que são canais que vão levar a nutrição para todos os órgãos, inclusive e principalmente o cérebro. Então, o nosso funcionamento depende do sangue que é bombeado pelo coração. Se o coração não bombeia uma quantidade adequada para nutrir o cérebro, esse cérebro vai entrar em falha, em deficiência. E se essa deficiência for uma situação aguda, abrupta, uma situação imediata da cessação de sangue, seja porque o coração não bombeou adequadamente ou porque os canos, as artérias do coração estão com entupimento, então você vai ter uma parte do cérebro que vai deixar de funcionar. E dependendo da área do cérebro em questão, é que vai ser o tipo de manifestação que a pessoa vai ter. E o que é o infarto? O infarto é aquela condição onde você tem uma cessação súbita de sangue nas artérias coronárias, que são os canais, que são os vasos que levam a nutrição para o coração. Uma parte do coração deixa de receber nutrição, deixa de receber oxigênio, deixa de receber nutriente e aquela parte morre. Então Isso vamos é infarto. revisar. A falta de sangue para o cérebro leva ao AVC. Falta de sangue para o coração leva ao infarto. Exatamente. Às vezes se confunde esses nomes. Mulher tem menos chance de ter infarto? Olha, acontece o seguinte, até a menopausa, a ocorrência de infarto na mulher é menor do que na do homem. Na verdade, o homem tem 6 vezes mais infarto do que as mulheres. Ah, é? Certo? Agora, a partir da menopausa, a incidência passa a ser semelhante. Certo? E alguns fatores de risco, como o cigarro, são mais importantes na mulher do que no homem. Por exemplo, o cigarro é provocador de infarto 6 vezes mais na mulher, ocorre 6 vezes mais na mulher, enquanto no homem ocorre 3 vezes. Ou seja,
o dano provocado pelo cigarro é muito maior na mulher do que no homem. Então, mulheres não fumem mais que o Sem homem, dúvida. né? Há quem infartou e não sabe. Sem dúvida, sem dúvida. Tem até um estudo interessante na cidadezinha dos Estados Unidos, Framingham, perto de Boston, onde se avaliou o comportamento de toda a população ao longo dos anos. E até hoje é estudado, é o grande estudo de Framingham, estudo de doenças cardiovasculares. E se percebeu que grande parte da população tinha tido infarto, que você vai diagnosticar depois pelo eletro, por outros métodos diagnósticos, e você viu que eles não tiveram infarto, e não souberam que tinha infarto. Né? E outra coisa, às vezes as comorbidades, as outras doenças que o paciente tem, pode mascarar a manifestação do infarto. Por exemplo, é comum o diabético ter infarto e não ter dor. Tem outras manifestações, mas não tem a dor que caracteriza bem o infarto. As pessoas estão infartando mais cedo. Olha, Arthur, começa a haver uma prevalência maior das doenças cardiovasculares, são doenças degenerativas, porque, com certeza, estão se controlando outras doenças. Outras coisas estão inserindo no contexto. Por exemplo, o consumo de droga, principalmente cocaína, ela leva a uma obstrução de artéria coronária. Então, quando o jovem infarta, 20 anos, 30 anos, a gente tem que pensar se ele não é um consumidor de droga. Já que a hereditariedade é um fator importante, essa obstrução da artéria já começa na infância? Olha, isso é muito diverso, mas nós temos pacientes cuja família é inteira acometida da aterosclerose. E começa cedo. A aterosclerose é o processo de entupimento das artérias ao longo dos anos. Dê um exemplo prático, assim, o que é aterosclerose? Olha, você imagina o seguinte, numa casa antiga, que tem os canos galvanizados, que ao longo do tempo tiveram a formação de crosta, que progressivamente vai levando a oclusão, um entupimento desse cano, isso pode, abruptamente ou lentamente, provocar um dano. Agora, veja bem a importância disso. Se você tem o entupimento do cano, por exemplo, numa casa, você tem um cavalete onde a água entra e vai distribuir para o corpo inteiro. Se esse entupimento, essa crosta, esse cano entupido acontece lá no fundo da casa, num banheirinho, vai faltar água só para o banheirinho. Mas se faltar água no cavalete, a casa inteira vai faltar água, ou seja, o coração inteiro vai estar comprometido. Então depende da situação. Eu não pude deixar de pensar lá no banheirinho do fundo que a falta de sangue para o pênis leva a disfunção erétil. Seria esse banheirinho? Esse é um dos banheirinhos, aliás, muito importante, né? Porque isso representa muito da vida da pessoa, da qualidade de vida, tá certo? E se há uma deprivação de oxigenação, de nutrição para o pênis, o que vai acontecer? Então, normalmente, não você tem uma ereção. Colocar o que vai acontecer, a gente já sabe. Uma ereção depende do quê? Como acontece a ereção? Porque os corpos cavernosos se entumecem, cheios de sangue. Cheio de sangue e fica ereto. Tá certo? Agora, se você tem um entupimento numa artéria que leva àquela situação, e isso acontece principalmente em diabéticos, então você pode ter uma impotência importante. Pare de nos aterrorizar. Questão de opinião, volta já.